Agora eu quero agradecer a Indira e ao Tiago, porque eu vou em definitivo com a Gorete Santos, que traz informações atualizadas a respeito do nível das águas dos principais rios do norte do estado, que tem aumentado, não para de subir o nível da água e o risco de alagamento é cada vez maior. Já há famílias desabrigadas? Gorete Santos, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, a você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Exatamente, em vários municípios, e o alerta continua assim. Para ter uma ideia, lá em Barras, no Maratauã, por exemplo, já está com nível 84 centímetros acima da cota de inundação. No município de Esperantina, já chega a 1,4 m acima também dessa cota, no caso, no Rio Longá. A gente vai trazer mais informações sobre essa situação, essa oscilação dos níveis dos rios, especialmente na região norte do estado. Agora, com o hidrólogo aqui do CPRM, o Roberto Fernandes, vai ajudar a gente, inclusive, a detalhar esses gráficos, esses mapas também, que trazem esse monitoramento todo desses rios. A gente vai começar por aqueles gráficos, né, Roberto? Na verdade, que é a avaliação que a gente pode fazer dessa movimentação nos níveis dos rios. Boa tarde. Boa tarde, Gorete, Joelson, telespectadores. Bom, o que a gente está observando aqui no monitoramento que é feito, né, no Rio Maratauã e também no Rio Longá, é que em Barras e em Esperantina a gente continua com essa tendência de elevação, mas na montante, né, antes das cidades, a gente observa que os rios estão numa tendência, então, decrescente, né? Então, se a gente observar aqui, nesse gráfico que mostra o Rio Maratauã, então, na estação de Pedra Branca, que fica antes de Barras, né, a gente observa aqui essa tendência de redução do nível, né, observada nesse instante. Como também na estação Fazenda Alegria, que fica montante de Esperantina, no Rio Longá, também já está apresentando aí um início de recessão. Então, a tendência é que, se não houverem grandes precipitações nas próximas horas, né, é que essa estabilização e posterior redução do nível comece também a se refletir tanto em Barras quanto em Esperantina. Agora, claro, isso vai depender muito do volume de chuvas, né? Esse é o diagnóstico para hoje, Roberto. Isso, exatamente. Aqui em cima, né, a gente tem o monitoramento da precipitação nas últimas 24 horas. Então, a gente observa que praticamente toda a área aí ficou ou sem chuva, né, que é esse SC branco, ou então com precipitações pequenas, né, como a própria Fazenda Alegria, onde foi 3 milímetros, e Esperantina, onde choveu 7 milímetros. Agora, esse volume, ele vai depender muito da própria bacia, né? Não significa, por exemplo, que uma cidade que recebeu um volume muito grande de água e tem população ribeirinha, necessariamente ela seja inundada. Isso pode correr para um outro município? Exato. Aqui tudo é relação, né, que a gente vai ter aí da bacia, toda a interligação. Então, nesse gráfico aqui, a gente tem delimitada a área de contribuição, né, que a gente chama de bacia hidrográfica, por exemplo, lá da estação que a gente tem em Esperantina. Então, toda essa área delimitada por essa linha vermelha aqui está formando, está contribuindo, então, com a água que passa no Rio Longá em Esperantina. Toda a chuva nessa região aqui vai ter sua parcela de contribuição. Chuva em Altos, em Campo Maior, aqui, uma parte aqui em Pedro II, José de Freitas, na própria Barras, Esperantina. Então, toda essa água vai estar contribuindo. Logicamente, se ela chove em Esperantina, ela já está muito próximo do final da bacia. Então, a influência que essa chuva vai ter em Esperantina é pequena. Ao contrário, né, se a gente tiver, por exemplo, a chuva em Campo Maior, depois de um tempo, essa água aqui vai acabar, então, influenciando bem mais em Esperantina do que a própria chuva em Esperantina. Ou seja, a atenção ela é maior naqueles municípios que estão posteriores aonde houve um volume de chuva muito maior. Exatamente. Então, grandes volumes de chuva, na verdade, vão impactar mais em termos de rio, quem está jusante, como a gente chama, né? Depois, como você falou, né? A baixo curso. Agora, os alagamentos, aí que é outra situação. Um alagamento, ele pode ser provocado por uma chuva no local, que é diferente, então, alagamento e inundação. O alagamento está relacionado a uma chuva intensa em que você teve uma incapacidade de drenagem local, e a inundação está relacionada, então, a essa elevação grande dos rios, né? Então, no caso, a gente tem inundação em Barras e Esperantina, mas a gente pode ter, assim, a precipitação em Esperantina, por exemplo, pode provocar problemas de alagamento localizado. Aqui em Teresina, a gente tem observado uma elevação, né, em relação ao Parnaíba e ao Puti, mas felizmente nada ainda muito crítico. Em outros municípios que também são banhados por esses dois rios, qual que é a situação? Você já tem alguma previsão para esses próximos dias, Alberto?
Não, a gente continua em situação de normalidade na maior parte da bacia do Parnaíba, com exceção dessa região mais ao norte, né? Então, tirando o Longá e o Maratauã, a gente observa no Rio Parnaíba, em Luzilândia, uma elevação ainda, mas já nessa tendência de equilíbrio, né? Então, grande parte dessa elevação observada em Esperantino, na verdade, em Luzilândia, veio da elevação do rio Puti aqui no final de semana. Então, como a gente já observou, o Puti já regrediu bem em Teresina. Então, esse efeito de regressão do Puti vai começar a se manifestar em Luzilândia agora. Então, de forma geral, tirando o Maratauã e o Longá, todos os outros rios da bacia estão, vamos dizer, comportados nesse instante. Eu torcer para que haja uma estabilidade também nos demais rios, para que a gente tenha mais tranquilidade. Quero agradecer, então, ao Roberto Fernandes, hidrólogo aqui do CPRM, trazendo essas informações para a gente. Joelson.